referências do jiu-jitsu cearense, o mestre Cupim, faixa preta de jiu-jitsu 5º grau da equipe Fight One. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa equipe. E se você também ama jiu-jitsu, assim como a gente, e quer acompanhar um pouquinho da nossa jornada, desse mundo fitness, desse mundo do jiu-jitsu, já fica por aqui para acompanhar tudo. Tá? Cupim, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Você poderia se apresentar, por favor? Meu nome é Márcio Guilherme. Peguei no início das minhas lutas Cupim, que veio da capoeira. Tenho 48 anos, sou faixa preta, 5º dan, aluno do mestre Guilherme e mestre Grande Mesquita, que eu devo muito. Esse é uma informação básica minha, né? Como foi o início da sua jornada no jiu-jitsu e o que motivou a seguir até a faixa preta? A gente iniciou o jiu-jitsu, eu e um grande amigo meu, faixa preta também, Paulo Roberto, Paulinho. A gente era muito amigo, a gente pegava onda de caraí, surfava, e naquela época a moda do jiu-jitsu, e tínhamos como referência o primeiro da turma nossa que começou a treinar jiu-jitsu, o mestre Guelão. Já era faixa azul e ficava todo tempo querendo levar a gente ao jiu-jitsu. Foi que quando a gente foi fazer os primeiros treinos, começamos a fazer um treino em casa mesmo. Depois o mestre Guelão levou a gente a uma academia, onde depois abriu uma academia do mestre Sazinho, que era na Senagem. Depois começou a dar o Glênio, ficamos com o Glênio bastante tempo. E logo após o Gigueto assumiu, porque o Glênio, por empresa, situações pessoais de trabalho, não continuou naquela época com o jiu-jitsu. E a gente começou muito por conta disso, que era a moda, todo mundo treinando jiu-jitsu. E quando a gente entrou dentro da academia, viu que era uma arte marcial, algo que funcionava. E na realidade era totalmente diferente daquilo que a gente pensava. Foi onde a gente começou a conhecer a educação, respeito, isso tudo. Mas na frente a gente falar um pouquinho sobre isso, né? E quais foram os desafios que você enfrentou nesses anos todos? No início do jiu-jitsu, um dos grandes desafios e também que nos proporcionou a uma evolução grande, que eu acho que era eu, Paulinho, mais uns dois, que era aqueles caras que pesavam 58, 60, 62 quilos. E o resto da nossa turma eram tudo grandões mesmo, que era só o Zão, que tinha um pezão, o Wilson, que hoje o Wilson Gouveia dono de uma das Américas Top Team dos Estados Unidos, foi lutado ao UFC, aí vinha vários de grande peso. Então, nessa grande jornada eu tive muitas contusões, que como sabe eu estou com o joelho para cirurgia, para voltar ao treino. E a época também o jiu-jitsu era um esporte muito caro, adolescente, estudante. Comecei a treinar jiu-jitsu, a primeira mensalidade de jiu-jitsu foi pago, eu lembro hoje, R$39, há quase 30 anos atrás. O kimono, outro preço muito alto. Então, acho que uma das grandes dificuldades é porque era um esporte muito caro, que hoje as pessoas devem aproveitar, principalmente os programas sociais, aproveitar esse esporte e respeitar e valorizar seus professores. Como você descreveria o seu estilo de luta no jiu-jitsu? Eu gosto de um jiu-jitsu mais justo, que é onde veio assim minha base, exatamente com o mestre Glenn, mestre Guilherme, com um jiu-jitsu mais old school, que se trabalha toda situação, não só a lei guarda, não só um passador não queda, um jiu-jitsu mais completo e muito justo, jiu-jitsu bem treinado, bem executado, com muitas repetições, sem muitas invenções, um jiu-jitsu bem old school, bem básico, mas bem feito mesmo, café com leite, com certeza, com a assinatura dos meus dois professores. Aquele pra amassar, gente. E quais são as suas técnicas favoritas? Jiu-jitsu, dentro do jiu-jitsu eu gosto muito de leg lock. E uma das técnicas mais que eu gosto muito é alguém me chamando para minha guarda. Eu tenho uma diversidade de finalizações de bola,
de pé, de braço ali, e um jogo bem justo. Onde eu sempre gostei. Quando me chamavam para ver a guarda, eu me sentia em casa. Quais são os benefícios que o jiu-jitsu trouxe para sua vida, tanto física quanto mentalmente? O jiu-jitsu é muito importante na minha vida. Antes do jiu-jitsu, fazia vários esportes, só que eu não tinha aquela regra de realizar desde a alimentação, desde a preparação para a competição. E uma coisa muito importante que o jiu-jitsu traz dentro do cotidiano físico, que é o quê? É a educação dos exercícios. Você vai ao treino, todo dia você sabe, todo mundo que treina. Chega ali a parte do aquecimento, que é um pouco de trabalho físico, depois do alongamento, a técnica e o ralo. Aquilo ali já fica um cotidiano na tua vida. Então o resultado é muito grande na parte física. E na parte mental, o jiu-jitsu é um esporte que, para quem não tem confiança, ele dá confiança. Quem é muito agitado, ele lhe acalma, ele dá a mesma forma de segurança, só que trazendo para aquele ponto central. Tem gente que fica correndo, mais ativada, volta para aquele centro. E aquelas pessoas que são acanhadas, eles dão um pulo para aquela situação. Muito importante dentro do desenvolvimento motor, a gente tem que ver isso, me ajudou muito, e até nas maneiras de pensar no cotidiano, na vida. Ele me deu um foco maior, porque o jiu-jitsu, ele entra na tua vida. Você pode estar um tempo sem estar treinando daquela maneira, mas você começa a pensar daquela forma como fosse um xadrez, até na vida e dentro do jogo do tatame. Além da parte técnica, como o jiu-jitsu influencia suas relações interpessoais e sua abordagem em situações cotidianas? O jiu-jitsu faz a gente pensar bem melhor em termos de reações no cotidiano. Às vezes você quer ser mais explosivo, mas você pensa, deu aquela qualidade de enfrentar situações adversas, desde seja algum tipo de, como se fala, de reação rápida na rua, que alguém te aborda. Sim. Você dá uma qualidade maior de pensar, não ter o nervosismo da hora. E, por exemplo, como todo mundo pergunta, chega uma reação de um assalto. Faixa preta de jiu-jitsu, quinto dan. Não, a minha reação não vai ser essa de atrás e me defender. A minha defesa vai ser aquela de eu ter como se fala, ter uma calma para dizer, não, pode levar tudo, estou de boa. Não de dar aquela corrida e ter o assaltante querer fazer uma coisa besta com você. Você sabe dialogar. Chegar e dar um pensamento, não, pode levar, me deixa vir em paz, vai tirar, me entregar as coisas e vai embora. Porque às vezes não é de reagir. Você, numa situação dessa, às vezes você fica tão nervoso de uma forma que você cria uma situação rápida que assusta, aquele assalto que pode provocar, tirar a sua vida. O que eu digo, o que eu falo numa reação adversa é você saber contornar a situação. Como também um caso de trabalho, você pensar duas vezes antes de realizar aquela explosão que tem com todo mundo, ou de esperar, relaxar, respira e faz a resposta ou ação certa para aquele momento. Eu acho que ajudou muito nisso. Aquele negócio, né? Pensar antes de agir. Pensar antes de agir. Não realizar nada por impulso, ou porque você esteja nervoso, ou esteja estourado, com muita raiva, algo parecido, não. Você dá aquelas duas respiradas, como você faz no treino aqui de jiu-jitsu, você está numa situação ali, passou, tua guarda montou, se tu ficar, tu vai ser finalizado. Então você pensa duas vezes para saber a técnica que vai fazer para poder sair. E isso passa para a nossa vida cotidiana. Qual a importância da filosofia e dos princípios do jiu-jitsu no seu treinamento e na sua vida? O jiu-jitsu foi muito importante. Desde os princípios do jiu-jitsu, que a gente tem uma noção de onde ele surgiu, veio pelos monges, porque os monges não podiam usar violência, então foi um estudo em cima da anatomia humana que usaria a força do seu adversário contra si. Então isso é que traz
os princípios que você vai trazer, a hierarquia que você traz do tatame. Você vê no tatame, você também tem em casa, e no tatame aquela listazinha na faixa é um pouco mais graduado. Quando você está de branca vendo faixa azul, você está lá vendo faixa azul, você sabe que pode ter até seu nível de treino. Pegou uma faixa antes, mas você deve aquele respeito, porque ele ser mais antigo. E vai passando faixa a faixa, você entrar dentro de um tatame e pedir licença, ou mais graduado, sentar, nunca chamar um mais graduado para treinar. Aí uma pessoa pergunta, o que é que tem a ver isso na sua vida? Tem muito. Você tem um irmão mais velho, você ter sua mãe, ter seu pai, ter uma pessoa que é responsável por você, a mesma hierarquia que você vai ter dentro do tatame, você leva para a sua vida, tanto no âmbito familiar, como no âmbito de trabalho. Sempre hierarquia, o respeito, me trouxe muitas vantagens para o jiu-jitsu para a vida, para você saber entrar e sair, que a gente aprende muito aqui dentro do tatame. Para você chegar dentro do tatame, você pede, posso entrar, professor? Posso entrar, responsável? Para sair beber uma água, você tem que pedir para ir. E a mesma forma, você levando esse para seu âmbito social, eu acho que isso tanto me ajudou, como vai ajudar várias pessoas, a convivência e amizade e respeito, que é o que contribuiu muito na minha vida. E essa questão de filosofia que você falou, ela se estende muito em todas as gerações. Eu falo muito disso por conta que quando a gente dava aula para criança, não sei se vocês sabem, puxando aqui um pouco para mim, mas o foco aqui é no mim, tá, gente? Mas só reforçando aqui o que ele vem falando, que isso faz muito sentido em todos os gêneros e todas as idades. Quando a gente dava aula para criança, eu e o Ítalo, para quem não sabe, também é faixa preta, se graduou agora recentemente. E quando a gente dava aula, a gente sempre usava uma frase, que era o exemplo, as palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. Ou seja, o que estava acontecendo? Quando a gente dava aulas, os pais, geralmente, pais, os avós, os tios, os responsáveis por aquelas crianças, eles geralmente acompanhavam o treino todo. E a gente sempre mostrava muito para eles a questão exatamente disso que você falou. E a maior resposta que esses pais dão, eles não é nem eu dou aula a criança, tem um projeto muito grande junto Prefeitura de Maranguape, com várias crianças, e o grande exemplo que eu digo, eu acho que é o nosso ego, é quando chega uma mãe, chega vários, e diz, meu filho mudou, meu filho está desse jeito. Então, tem até uma frase do Renzo Gracie, se você tiver um filho, coloque no jiu-jitsu. Sempre me fala. Aí tem que botar a frase, mas quando seu filho entrar no jiu-jitsu, você vai sentir a diferença. Que é onde vem a filosofia, confiança, respeito, hierarquia, isso tudo entra. Porque eu garanto a vocês que deram aula à criança, você vê, não é uma, duas, três, não. Vão lutar todas as mães. Meu filho está mudado, meu filho está dessa forma, meu filho é assim. No estudo, que eu trabalho diretamente hoje, o jiu-jitsu no âmbito escolar, que é onde é meu trabalho, junto com a primeira dama do Maranguape, a Suzana, que a gente tem isso. E dentro do âmbito escolar, que a gente sabe, público, que é um sistema também mais complicado, você ter essas respostas das mães é um tamanho enorme. A mãe chegar que meu filho está querendo vir para a aula, porque o jiu-jitsu, meu filho está tirando nota boa, meu filho está comportado, isso vocês sentem na peça. Sim, e aquele negócio, não tem preço que pague, viu? Chegavam várias mãezinhas falando pra gente, dizendo, Mari, o meu filho está comendo melhor, porque você falou que a alimentação era importante. Exatamente. Mari, meu filho quer treinar mais, porque o Ítalo falou que é importante a questão da atividade física. Na escola, a desenvoltura, tanto no sentido de notas, tirarem notas boas, quanto no sentido também de comportamentos, a interação ali com as coleguinhas, o respeito também com as irmãs, a maioria. O raciocínio rápido, que eu digo, o raciocínio lógico, que por conta daquele jogo do jiu-jitsu, eles começam a desenvolver, tem uma desenvoltura bem maior nisso, a desenvoltura motora. Isso tudo é muito importante e é onde a gente está vendo aqui na academia do Raio-X um grande número de crianças. E isso foi que me chamou muita atenção. E foi exatamente o que foi que eu não posso sair disso.
eu estava um pouco afastado, eu tenho que estar aqui dentro. Como você enxerga a evolução do jiu-jitsu ao longo dos anos e quais são as suas expectativas para o futuro da arte marcial? O jiu-jitsu é um dos esportes que mais evoluído. Você vê sobre as clínicas de arbitragem mudam aqui. Se você pegar no ano passado já tem uma diferença. Se pegar o jiu-jitsu da época que eu comecei, 95, 96, hoje a mudança é extraordinária. O jiu-jitsu passou por muita mudança. Iniciou, no meu ver, que eu entendo um pouco para eu entender, chegou a época do jiu-jitsu. O jiu-jitsu trabalhava muito o geral, a defesa pessoal, trabalhava a parte competitiva, a parte sem kimono, isso tudo. E chegou uma evolução do jiu-jitsu que foi quando aqueles lutadores de jiu-jitsu, que eram, dizia, mais power, mais completo, jogavam mais por cima, muitos migraram para dentro do MMA, certo? E ficou mais um pessoal de guarda que começou a trabalhar muitas posições técnicas de guarda. Você viu, eu acho que de 2004 até a data de hoje, muitos lutadores evoluíram aquelas posições técnicas de guarda de uma maneira extraordinária mesmo, que veio vindo do helicóptero, veio o birimbolo, veio 50-50, essas barrinhas de gancho que foram todas elaboradas pelo Della Riva. E chegou um ponto também que, no meu ver, o MMA foi perdendo aquele valor comercial. Muita gente já lutando de graça e aqueles atletas que mais o café com leite bem feito, o básico, o old school, começaram a voltar aos tatames e realizar lutas, e foi quando foi começando a matar um pouco daquele jogo de guarda extraordinário, que hoje muita gente, você vem em academia, está lá, old school, porque para mim, eu acho que não é old school, eu acho que aquilo, meu pensamento, é o jiu-jitsu completo, que veio muito disso. O old school é o jiu-jitsu raiz mesmo, que a gente vê defesa pessoal hoje, muita gente fazendo defesa pessoal, vê a parte de guarda, de queda, de passagem, filosofia. A evolução do jiu-jitsu, como você disse que acha, que é exatamente isso. Ele evoluiu em partes e foi se ajudando a crescer, pessoal. Muito técnico de guarda, vem chegando depois o pessoal, depois vem chegando o jiu-jitsu antigo, se encaixando dentro desse novo jiu-jitsu, que hoje voltando com um poder muito grande e trazendo a filosofia para dentro mesmo da escola, dentro da vida, porque a gente teve aqui até na graduação, até um exemplo. O que é que a gente espera do jiu-jitsu? Eu vou dar aqui até um exemplo. No Tianguá, como meu aluno Betão disse, quantas escolas tem de futebol? Não tem duas. Se tiver duas, quantas escolas tem de jiu-jitsu que a gente começou aqui? A gente não, Beto, Cleio, José e Igor. E depois eu fui chamado para dar aula, que já vieram vários professores, e a gente fechou esse vínculo. Então, eu deixo essa deixa. O que é que eu espero do jiu-jitsu? Para dentro da cidade, já estou dizendo, 2 escolinhas de futebol. E aqui a gente começou só a gente no jiu-jitsu, já temos mais de 12 escolas de jiu-jitsu no Tianguá. E isso não é só no Tianguá, é no mundo todo. A evolução do jiu-jitsu ainda tem muito para vir e uma disseminação muito grande no mundo. Fale um pouco sobre a criação da Fight One. Pronto. A Fight One surgiu meio sem a gente elaborar nada, sem ter um pensamento, vamos fazer uma equipe. Foi quando eu fui morar no Juazeiro, passei 5 anos lá, era da MG, que ainda é aqui está dentro da equipe do coração, do Jiu-Jitsu. E quando eu voltei a Fortaleza, eu voltei com uma chamada da Tina Nogueira para trabalhar lá e gerenciar a academia. Com o passar de tempo dentro da academia, eles pediram a usar o nome Tina Nogueira, porque tinha competidores, eu de vez em quando lutava no campeonato.
Mas era mais para a quantidade de competidores que eu tinha. E começamos a usar. Por conta de, eu acho que a maneira de franquia não pegar em Fortaleza, porque é uma academia de muita qualidade, mas eu acho que alguma coisa não deu certo. A academia franquia foi vendida para umas pessoas, então a academia começou a não funcionar, foi quando fechou. E na saída sentou eu, o Beto, que sempre era é meu braço direito, e mais alguns graduados, Vitão de Juazeiro, Luiz Paulo de Aratuba, vários outros, o Rafael de Itauá, João Vaqueiro, que é do Itatrabuçu, e decidindo um caminho para a equipe, se iríamos pedir dinheiro para voltar, ou algo assim, tínhamos um pensamento de uma marca de kimono. Foi onde o Beto disse: será que a gente não podia botar uma equipe com esse nome? É o que nome? A gente fundou Fight One. Ok. Aí foi quando a gente foi naquela de pouquinho na brincadeira e se transformou o que é hoje. Hoje nossa equipe, a gente não vai dizer que é uma equipe que busca atletas. Fizemos atletas, mas nossa equipe é o que sentimos aqui, bem familiar, bem aconchegante, trabalha muito a hierarquia do jiu-jitsu, a filosofia. A gente vê que tem, você chega dentro do tatame de nossa academia, é esposa, é pai, é filho, é sobrinho, é até neto dentro. Então é um trabalho que a gente vem fazendo de gerações familiares dentro da equipe. E eu acho que é isso, a gente surgiu para isso, alguns atletas hoje temos. Hoje eu estou impressionado porque, pelo que a gente quis colocar dentro da nossa filosofia, temos muitos atletas hoje. Estou voltando, estava meio distante porque sou funcionário público, estava educador físico, voltado mais para dentro das escolas e também trabalhando com jiu-jitsu no âmbito escolar. E hoje a gente conversou muito, eu, o Beto, alguns faixas pretas, que vamos dar um up na equipe. Mas a equipe surgiu disso, de vamos falar uma congregação familiar. Unimos várias pessoas que já eram uma família e vamos realizar isso da nossa forma, da nossa filosofia, da nossa hierarquia. Foi mais ou menos isso. Quais são as perspectivas para o futuro da equipe? Hoje a gente sentou, eu, Beto, Luiz Paulo, João Vaqueiro, já sentamos também Vitão do Juazeiro, Júnior, para não esquecer dos Marcelinho, também do Cariri. Tem outros já vou citar. A gente sentou querendo levantar um pouco a equipe. Não levantar, dar uma organizada e a gente se preocupar melhor com a nossa casa, que sempre foi muito organizada, e por essa organização a gente deixou um pouquinho ela se movimentar só que agora a gente pretende organizar desde a parte burocrática, a parte federativa, que é toda organizada a nossa equipe, lá dentro da Federação do Mestrazinho, CBLP, dentro da IBJJF, dentro da CBJJ, estamos todos cadastrados, todos em dias, e agora trazer isso para dentro de casa, organizar, fazer aquele direitinho, tentar federar todos os nossos professores, tentar trazer cursos de arbitragem, trazer cursos para Jiu-Jitsu Kids, ou levar nossos professores até eles, e por degrau em degrau vamos organizando, porque a gente não pode dar um salto maior do que nossa perna. Então a gente vai focar isso com todos os faixas pretas que a gente tem que estar chegando, como tem o Itro, tem o raio-x, que é de grande importância hoje aqui, que é o responsável pela equipe, sempre lá com o Beto auxiliando, e vários outros faixas pretas que chegaram aí, que está vindo. Tem o Daniel, tem o seu valor, ele vai lá vindo aqui treino, cada pouquinho, levando um pouquinho daquela areia, levantando um tijolinho, a gente consegue chegar lá. Todos do faixa branca até o mais graduado, até os meus professores que hoje são da minha equipe base,
tem um tijolinho colocado dentro da Fight One e a gente precisa de todos. Todos os meus amigos de treino, todos eles fazem parte disso e a gente sempre pretende fazer isso, que é uma frase do meu aluno Beto. Para saber quem somos, tem que saber de onde nós viemos. E quais são os conselhos que você daria para aqueles que estão começando no jiu-jitsu ou aspiram a alcançar uma faixa preta um dia? O jiu-jitsu, o conselho que eu dou é o que eu sempre escutei, que sempre veio dos meus professores, que muita importância na minha formação, André Soares, Glenn Mesquita, muito importante mesmo, é o que eu digo, é o respeito, a hierarquia, saber chegar, saber escutar e sempre esperar a sua hora. Nunca chegar querendo ser mais do que outro, sempre seu momento vai chegar. E quem deve saber mais que todos nós são os nossos professores. E a gente deve muito a eles e é o principal que eu digo para você conseguir evoluir, chegar no seu determinado destino no jiu-jitsu, onde você sempre almeja chegar. Confie no seu professor e gratidão por ele. E Cupim, muitíssimo obrigada por essa entrevista. É uma grande honra, é um grande prazer, na verdade, fazer parte dessa história e da equipe Fight One. Muito obrigada por poder compartilhar comigo e com a gente, né, nessa entrevista, todas essas experiências que você teve. E se você também quiser acompanhar um pouquinho mais sobre esse mundo do jiu-jitsu, se você também ama, assim como a gente, já nos segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo.